Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 2 de inglês para iniciantes, English Fundamentals 2. E na aula de hoje nós vamos falar sobre profissões, occupations, né? Nós vamos falar sobre artigos e vamos ter uma introdução ao verbo to be. Nada melhor do que nós estudarmos o verbo to be usando muitos exemplos e é por isso que eu separei algumas listas de profissões. Então não fique intimidado se você no primeiro instante não conseguir memorizar tudo, é porque eu vou repetindo essa lista nas próximas lições e dessa forma, de forma gradual, você vai acabar memorizando o nome dessas profissões. Então nós temos o artigo definido, nós temos o artigo indefinido também. E qual que é a diferença de um e do outro? Bem, um artigo definido, né, ele indica definição, o a, né, os e as. Em inglês nós usamos the, que é esse primeirinho lá de cima. Então, por exemplo, se eu falar que um cachorro me mordeu, pode ser qualquer cachorro. Agora, se eu falar que o cachorro da vizinha me mordeu, eu estou, sendo bem específico, eu estou dando uma definição a respeito de qual cachorro que me mordeu. Então, esse é o the. E uma outra dúvida, que é muito comum, é o a e o an. Por quê? Porque o a e o an, ambos eles são um ou uma. Então, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Bem, o a ele é usado sempre antes de uma palavra que começa com uma consoante. Tem uma pequena exceção, mas essa exceção nós não vamos trabalhar agora, ok? E o an, ele é sempre usado antes de uma palavra que começa com uma vogal. Então aqui eu separei 8 ocupações, eight occupations. E aí eu vou ler essas profissões com você. E aí você vai, como que eu posso falar? A gente vai fazer um exercício, sobre como colocar um ou uma aqui. Então, primeira profissão lá nós temos o carpinteiro, carpenter. A segunda profissão, electrician. O eletricista. O canalizador, o bombeiro hidráulico também, que é o plumber. Não é plumber, é plumber. Como se o B ele não existisse na pronúncia. O construtor, construction worker. O jardineiro, gardener. O empregado da limpeza, cleaner. O mecânico, mechanic. E o açougueiro, o talhante, butcher. Bora repetir tudo de novo? Carpenter, electrician, plumber, construction worker, gardener, cleaner, mechanic e butcher. Então nós aprendemos aí 8 profissões. Não se preocupe, eu vou dar uma repassada nisso já. Então a gente aprendeu que nós usamos, o the para definir coisas. Então é o, a, os e as também, tá? Pode ser usado no plural e no singular. E o an, o a eu uso antes de uma consoante e o an eu uso antes de uma vogal. Então, bora ver na prática como que isso se aplica? Então, nós temos lá o carpinteiro, Carpenter. Carpenter começa com a letra C, é uma consoante. Então, se eu fosse falar um ou uma carpinteira, eu vou colocar o a carpenter. Se fosse o carpinteiro, no caso, como está aí no exemplo, é the carpenter.
A próxima é o eletricista. Se fosse um eletricista aqui, eu vou usar o an. Por quê? Porque começa com a vogal, a letra E. An electrician. An electrician. Nesse caso, eu uso um fenômeno chamado de linking sounds, que é quando eu faço a conexão entre a consoante e a vogal, e para fazer de uma forma, né, linear, direta, objetiva. An electrician. An electrician, ok? Se fosse o eletricista, ia ficar the electrician. O canalizador, né? A plumber. A plumber começa com a letra P, P é uma consoante. A construction worker, o construtor. O jardineiro começa com a letra G, né? Então a letra A. A gardener. A gardener. A gardener. O empregado de limpeza. A cleaner. A cleaner. A cleaner. O mecânico. O mecânico começa com a letra M, né? Mechanic. Então é a mechanic. A mechanic. O açougueiro. Butcher. A butcher. A butcher. A butcher. That's right. Vamos lá para a lista número 2. Nós temos ali a pessoa que cuida, né, do cabelo, faz o estilo ali do cabelo. Hair stylist. Hair stylist. Hair stylist. A peixeira, né? Fishmonger. 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 A pessoa que trabalha, né, vendendo legumes e frutas. Greengrocer. 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 A florista. Florist. 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 O barbeiro. Barber. 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 O joalheiro, né? Jeweler. Jeweler. É jeweler. E a empregada da loja, né? Store clerk. Store clerk. Então, bora repetir tudo. Hair stylist. Fishmonger. Greengrocer. Florist. Barber. Jeweler. Store clerk. Hair stylist. Fishmonger. Greengrocer. Florist. Barber. Jeweler. Store clerk. E bora repetir de novo. Hair stylist. Fishmonger. Greengrocer. Florist. Barber. Jeweler. E store clerk. E aí, você já deu para imaginar se eu vou usar a, se eu vou usar an, onde que eu vou usar aqui? Eu tenho alguma palavra que começa com alguma vogal? Não tenho, né? Então, nesse caso, eu vou usar o a para todos eles. Bora ver aqui um exemplo concreto? Aqui em cima eu tenho a tesoura que eu tinha esquecido, né? Scissors, scissors. Scissors, scissors. Então, a scissors, a hair stylist, a fishmonger, a greengrocer, a florist, a barber, a jeweler, a store clerk. A scissors, a hair stylist, a fishmonger, a barber, a greengrocer, a florist, a jeweler, a store clerk. Repetindo de novo. A scissors, a hair stylist, a fishmonger, a greengrocer, a florist, a barber, a jeweler e a store clerk. Então, dando continuidade aqui, né, nós vamos ter uma introdução ao verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar, são dois verbos em um. Então, aqui eu fiz uma relação, né, do verbo to be, que seria os dois verbos ser e estar em português, e o verbo to be somente em inglês.
Então, olha só, no verbo ser, eu sou, tu és, você é, ali é, ela é, nós somos, vós sois, vocês são, eles e elas são. O verbo está, eu estou, tu estás, você está, ele está, ela está, nós estamos. Vós estáis, vocês estão, eles e elas estão. Meu Deus do céu! Português é difícil, né? Em comparação com o inglês. Tenta ensinar isso para alguém que fala inglês, que não tem os dois verbos separadamente. Meu Deus, é uma dor de cabeça. Não, nem tente, nem tente. Introdução ao verbo to be. Então, em inglês, né, o verbo to be é somente am, are e is. Quer coisa mais fácil do que isso? Quer coisa mais fácil do que isso é só sentar no pudim mesmo, viu? Mais macio do que isso. Então, bora lá. Nós temos aqui, né, duas formas. Nós temos a forma contraída e nós temos a forma normal. Como assim, professor? Eles têm forma contraída? Sim, nós vamos estudar isso. Abra sua mente, tá? Não trave agora, porque nós também usamos essas contrações o tempo todo. A língua, ela evolui, né? Então, no caso, nós tínhamos no passado o vós me ser, né? E virou você, e em Minas nós chamamos de ser, como você tá, e assim por diante. Então, assim, quando nós conversamos, o objetivo da comunicação é transmitir uma mensagem, e às vezes você tenta transmitir essa mensagem de uma forma mais objetiva e mais clara possível. Então você não vai tentar falar muitas belas palavras a todo momento. Você vai tentar ser o mais objetivo que você puder. Então nós temos aqui a forma normal, né? I am, eu sou. You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, ele ou ela é. Como assim, professor? Imagina o seguinte: o it eu vou usar para ele ou ela quando se trata de objetos, coisas inanimadas, ok? Por exemplo, esse telefone aqui, it is a cell phone. It is a cell phone. Eu tenho que falar, ele é um telefone, literalmente. Em inglês eu não posso ocultar o sujeito, por isso que quando está chovendo, eu falo it is raining. Está chovendo, it is raining. Ele está chovendo. Por quê? Porque a chuva é um sujeito nesse caso. E em inglês eu não posso omitir o sujeito, por isso que eu falo it is raining, ok? Então eu uso o he para ele, she para ela e o it para ele e ela quando se trata de objetos. We are, nós somos. You are, vocês, né? Vocês são. E they are, eles ou elas são. Como assim, professor? Eu uso you para você e para vocês? Sim. Antigamente não existia, né, o you para vocês. E aí eles resolveram, quer saber de uma coisa? Estamos sem criatividade para criar alguma coisa. Quando a gente for falar que está no plural, eu falo guys. Por exemplo, how are you guys? E é isso aí, ok? Então, bora repetir de novo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Bora repetir de novo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então aí nós temos a nossa forma normal e agora nós vamos para a nossa forma contraída. E na forma contraída, né, eu corto aquela primeira consoante e coloco um apóstrofe ali entre as duas palavras. Então a forma contraída do I am fica I'm. Pode ver lá a pronúncia, né, seria a transcrição fonética.
You are, your, your, your. He is, his, his, his. She is, she's, she's, she's. It is, it's. É aquele sonzinho de como se você estivesse abrindo uma Coca-Cola, né? It's. We are, we're, we're. Então, quando eu coloco mais de um R, normalmente eu tô falando que é aquele R do interior de São Paulo. Tá? Aquele R de porta, porteira. Tem que fazer assim, senão não sai não. You are, your, your. They are, their, their. Esse DH na transcrição fonética, que eu coloco a língua aqui entre os dentes, their, para pronunciar. Então, bora repetir de novo. Lembrando que você pode repetir essa lição quantas vezes você quiser, tá bom? Então, se você não pegou tudo, reveja de novo e quando der uns 75%, 80% de aproveitamento, né? Você pode avançar para a próxima lição. I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, they are, their. I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, they are, their. Então, bora dar continuidade aqui, né? Só um pequeno lembrete que o the é o artigo definido, ele vai substituir o a, os e as, e o a e an, eles são indefinidos, né? Um ou uma. Eu vou usar o a antes de uma consoante e o an antes de uma vogal, com uma pequena exceção que nós vamos ver lá na frente, que não é o nosso foco agora, right? Então aqui nós vamos rever aquelas profissões que nós vimos, né, anteriormente, e nós vamos trabalhar algumas frases com verbo to be, tanto na forma normal quanto na forma contraída. Então, a primeira profissão que nós temos ali é um carpinteiro, né? He is a carpenter. He is a carpenter. He's a carpenter. Forma contraída. O eletricista, he's an electrician. He is an electrician. He's an electrician. He's an electrician. Tá? Pode ir tentando, repetindo. Somente a repetição é que vai fazer os seus músculos da boca se desenvolverem e acostumarem com os sons do inglês. Então é bom que você repita e escute você mesmo, para que você também trabalhe tanto a dicção quanto também a audição. He's a plumber. Vamos lá, o encanador, né? He's a plumber. He is a plumber. O construction worker. You are a construction worker. You're a construction worker. You're a construction worker. I am a gardener. I am a gardener. I'm a gardener. I'm a gardener. He is a cleaner. He is a cleaner. He's a cleaner. He's a cleaner. He's a cleaner. Então, bora dar uma revisão nesse aqui. He is a carpenter. He's a carpenter. He's an electrician. He's an electrician. He is a plumber. He's a plumber. You are a construction worker. You're a construction worker. I am a gardener. I'm a gardener. He's a cleaner. He's a cleaner. I am a mechanic. I'm a mechanic. I'm a mechanic. Viu que
eu vou conectar tudo fazendo linking sounds. I'm a mechanic. I'm a mechanic. Então vai praticando daí que eventualmente a sua pronúncia também vai melhorar. É importante que você tenha também paciência, né, com você e não se cobre tanto no processo, para que o processo de aprendizagem não seja um peso para você, seja algo prazeroso, alright? Um processo de descoberta. You are a butcher. You are a butcher. You're a butcher. You're a butcher. Pode falar tanto butcher quanto butcher. O butcher eu acho mais comum, eu ouço mais, né? Assim. They are people. Eles são pessoas, né? They are people. They're people. They're people. Ele é um cabeleireiro, né? He's a hair stylist. He is a hair stylist. He's a hair stylist. Ela é uma criança, né? Tem uma criancinha lá. She's a child. She's a child. She is a child. She is a fishmonger. Ela é uma peixeira. She is a fishmonger. She's a fishmonger. He is a greengrocer. He is a greengrocer. He's a greengrocer. She is a florist. She is a florist. She's a florist. Bora repetir de novo. I am a mechanic. I am a mechanic. You are a butcher. You're a butcher. They are people. They are people. He is a hair stylist. He's a hair stylist. She is a child. She's a child. She's a fishmonger. She is a fishmonger. He's a greengrocer. He's a greengrocer. She's a florist. She's a florist. E aí, dando continuidade, né? Nós somos pessoas. We are people. We're people. He is a barber. Ele é um barbeiro, né? He's a barber. He is a jeweler. Ele é um joalheiro. He's a jeweler. She is a store clerk. Ela é uma empregada, né, da loja. She is a store clerk. They are talking. Talking é conversando, tá? They are talking. Eles estão conversando, né? Então, como eu falei, repita essa lição quantas vezes quiser e quando tiver aí por volta de 75% de retenção, você pode avançar para a próxima. E o vocabulário, né, ele será sempre trabalhado nas próximas aulas, então quando nós formos falar das formas negativas, como fazer perguntas, o mesmo vocabulário vai se repetir para que você possa fixar melhor essas profissões, né, e pode começar a falar sobre vocês e etc. Então, se você gostou dessa aula, muito obrigado por estar aqui, né, comigo. E não esqueça de seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e no nosso canal aqui do YouTube. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima. Bye for now.